Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Pessoas dominadoras. Oi, mãe, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Deixa eu fixar o comentário pra gente começar a nossa live de hoje. Boa noite, Rosélia. Boa noite, minha mãe. Tudo bem com vocês? Micaele Ferreira, obrigado pela presença. Kátia, obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Coisa boa nessa live de hoje, que temos muita coisa para falar a respeito desse assunto, que é um assunto importante de ser refletido, né? A gente poder entender as variações da tentativa de controle, né? Que a gente pode tentar exercer sobre as pessoas, sobre nós mesmos, né? Enfim. Boa noite, Veronquinha, tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos esperar esses minutinhos iniciais e deixa eu pegar o tema da live de hoje é quarta, né? Live de sexta-feira vai ser live da zoeira. Live da zoeira. Tema, não sei. Não sei qual que é o tema da live da zoeira. Érica, seja bem-vinda. Matheus, seja bem-vindo. Rita, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, coisa boa. Hoje o nosso tema é quarta-feira, né? Pessoas dominadoras e abusadoras, o que fazer. E temos sexta-feira, live da zoeira. O que vocês acham, gente? O que eu faço na live da zoeira? Vocês têm que dar opiniões. Tem que dar opiniões aí para eu conseguir saber fazer algumas coisas, né? Nesse ponto aí, pra gente poder conseguir cupido live da zoeira. O povo não quer saber de relacionamento, não. Talvez, né? Talvez. Quando eu fiz a live das zoeiras com o coacheleiro amoroso lá, eu pedi participação, o povo não participava direito. Você participou uma vez, fugiu de mim umas outras. Tô brincando, Veroquinha. Mas vou pensar direitinho sobre isso. Pensando o que eu faço de live da zoeira. Então a gente vai pensando, né? O que a gente pode fazer de live da zoeira. Pessoal, deixa eu lembrar mais algum recadinho. Eu acho que não tem... me dá um feedback aí, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Eu sempre esqueço de perguntar. E vou pedir uma coisa. Compartilha essa live com mais alguém que precisa aprender a lidar com pessoas dominadoras, pessoas controladoras. Como é que a gente faz, né? Para lidar com isso. E tem gente que precisa aprender. Em todas as esferas de vida, a gente tem que ficar ligado, tem que ficar esperto com esse tipo de coisa na vida, né? Então vamos lá, manda para mais alguém. Clica no aviãozinho assim, ó, inclinado assim pro lado, assim, ó. Manda para umas 3 pessoas aí que você lembra que são pessoas importantes para você. Chama para live pra gente falar sobre. Olá, Wagner, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Então vamos lá, vamos aprender a falar sobre isso. Vamos começar a falar sobre isso para a gente poder entender, né, um pouquinho como é que a gente pode lidar isso com várias instâncias de relacionamento, familiar, trabalho, né, amigos aí, da vida e tal. 5 minutinhos já se foram, vamos começar a falar sobre mesmo, né, na live propriamente falando, né. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu sempre gosto de trazer conceitos, né. Toda live eu sempre trago o conceito de alguma coisa nesse sentido. E o primeiro conceito que eu tenho que trazer para vocês é sobre controle, é sobre domínio, né? Essas coisas nesse sentido. Controle ou domínio significa o quê? É você conseguir influenciar alguma coisa, né? Para você ter um controle mesmo, assim, você saber manusear as coisas com o desejo de alcançar um objetivo específico, né? Para conseguir saber o que fazer. Então, nesse ponto, o que precisa acontecer? Você precisa saber que todo mundo tem um objetivo na vida. É normal você querer atingir objetivos, é normal você querer chegar em certos lugares na vida e tal, enfim. E para isso acontecer, você tem que ter o controle das coisas, obviamente, né? Só que a coisa acontece e complica mais quando nós tentamos exercer um controle diante de coisas que não são tão controláveis assim, né? E a gente vai entender o que, principalmente algumas características humanas, né? Que muitos de nós, seres humanos, tendemos a não entender muito bem que a gente não tem como fazer isso, né? De uma certa forma. Então vamos lá.
Como eu tô falando de relacionamentos assim, e eu tô falando também sobre o subtema, né, um tema geral sobre o orgulho, às vezes a pessoa, ela se acha na obrigação, no direito, enfim, sei lá o que, de criar uma convicção de que ela tem o direito de posse sobre alguém, ou sobre alguma coisa, ou sobre alguma situação, né? Isso é o maior problema das pessoas que têm capacidade de domínio, de querer controlar uma pessoa, né? E aí, do controle e da pessoa dominadora, isso parte para a relação abusiva, né, que eu vou aprofundar daqui um pouquinho. Mas a questão é a seguinte: toda pessoa que está dentro de um processo de tentativa de controle de relacionamento, amoroso ou não, familiar, etc., ela vai tender a querer a despertar no outro reações emocionais não muito positivas. Por exemplo, é muito normal, se é um relacionamento amoroso, se é um relacionamento de trabalho, gerar ressentimentos, gerar mágoas, gerar discordâncias, gerar tensão. Se eu tento exercer um controle, por exemplo, estou trabalhando numa empresa e aí tem um time, eu tenho que trabalhar em equipe e eu quero colocar a coisa só do meu jeito, ter o controle total da situação. O que eu tendo a fazer nessa circunstância? Eu congelo, porque como eu estou falando do orgulho, eu cristalizo na minha cabeça de que o meu jeito tem que ser certo, né? É o orgulho que eu estou falando. Como que eu estabeleço, como que eu me relaciono com as minhas próprias convicções? Tem que ser do meu jeito, tá? Se eu faço isso, eu estou criando um clima de tensão, porque eu passo a impor, eu passo a discordar, bater de frente, e as pessoas tendem a ficar com raiva de mim, as ficam ressentidas, e isso gera o quê? Aquele diálogo interno criando bloqueios. Então eu estou tendendo a despertar, por uma tentativa de controle e etc, etc, eu estou tendendo a despertar relações de má qualidade na minha vida social em geral. Isso não deve ser feito, isso tem que ser evitado a todo custo, porque é aquele tal ditado, né? Às vezes, o que eu estou estabelecendo de relação social com alguém hoje pode ser uma relação de problema no futuro. Aquela pessoa pode me prejudicar e, dependendo, se ela não for tão negativa assim, ela pode me ajudar, né? Essa relação ela pode me ajudar. Então, pensando isso, eu tenho que ter claro que o meu objetivo nas minhas relações sociais tem que ser de gerar tranquilidade, né? Só que quando eu sou o controlador ou quando eu estou lidando com uma pessoa controladora, a forma de reação é diferente. Vamos falar de pessoas que tendem a ser controladores, né? Um pouco mais dominadores, etc, etc. O que eles têm por trás, vamos colocar assim, dessa tentativa de controle e dominação? Provavelmente alguma insegurança. Toda pessoa que tenta ter o controle, e às vezes esse controle vem através de força física, esse controle vem através de palavras abusivas, negativas, depreciadoras, às vezes até ofensivas mesmo. Esses contextos sempre vêm cheios de tentativa de manipulação, seja emocional, seja psicológica, vem cheio de mentiras misturadas em aspectos de verdade, né? A pessoa conta parte de certas coisas verdadeiramente e mistura numa mentira, né? Para induzir a pessoa a acreditar em alguma coisa daquilo que ela quer que o outro acredite, né? E isso é o que a gente chama de ilusão, né? A pessoa começa a iludir o outro com relação às circunstâncias de que tem mais a ver com o que a pessoa quer, a vontade de um, do que de ambos, né? E com isso vem o quê? Às vezes algumas pessoas percebem, às vezes a pessoa é tão insistente, vem com insistência, aquele comportamento obsessivo, né, em cima de alguém, que isso gera impaciência, isso gera aquele clima de chatice. Se eu sou assim ou se o outro é assim, gera isso, né? As relações ficam complicadas, gerando aquele contexto de sufocação, de sufocamento, sei lá como é que fala, né? Eu acho que sufocamento. O outro se sente sufocado, se sente agoniado, se sente angustiado, e aí é a hora que o outro tende a explodir para falar: não, peraí, sai de perto de mim, eu não quero isso. Ou então gera um conflito, uma briga mesmo, né? Gera contexto de briga. E isso também não é muito saudável, né? A gente sabe que é um problema. Brigas sempre são problemas, né? E deveria ser conversado, dialogado isso.
E a pessoa que tenta controlar nesse ponto, tenta dominar a situação e tudo mais, ela faz isso justificando, né, como se fosse ela se autorizando, né, ela justifica isso como se fosse um zelo, uma espécie de um cuidado, né? Mas no fundo, é só tentativa de controle. Só tentativa de controle. Então, ela fala, não, mas eu estou cuidando de nós, o meu objetivo é proteger, é não sei o que. Mas essa é a questão. Seria essa é a questão mesmo. Se o objetivo é proteger, por que você não tenta respeitar aquilo que é de direito do outro? Como, por exemplo, o direito de escolha, o livre-arbítrio, saber respeitar o tempo do outro, saber entender que o outro está numa vibe diferente da sua, né? E que tudo bem isso acontecer. O fato de essas diferenças existirem não quer dizer que você tenha que ter o controle de tudo, né? Porque existem circunstâncias que não estão sob nosso controle total. E a gente precisa absorver e internalizar essa verdade dentro da gente, né? Sob o risco da gente achar de que eu consigo tudo, eu posso tudo, eu consigo controlar tudo, eu dou conta de tudo, e aí eu vou criando um contexto de pressão, de exigência comigo mesmo, que eu vou me autopressionando, e nessa autopressão eu tendo a me frustrar mais ainda. Óbvio, se eu coloquei para mim mesmo uma meta muito alta, né? E assim, eu fico colocando lá, eu tenho que alcançar tal objetivo, então eu tenho que controlar fulano, eu tenho que controlar ciclano, se eu estou trabalhando em equipe, contexto educacional da mesma forma, e etc. Tem coisa que eu não tenho controle sobre, então eu preciso entender o quê? Peraí, eu não dou conta de controlar tudo, né? Eu preciso direcionar, eu preciso absorver as diferenças, as propostas ali que, mesmo que dê um caminho mais longo, eu consigo chegar no mesmo objetivo sem tentar impor tanto assim. O processo de respeito ao que o outro propõe, o processo de saber esperar, mesmo parar, ficar lá esperando enquanto você vê a pessoa fazer e tal, enfim. Talvez você daria conta de fazer muito mais rápido que a pessoa, mas a outra pessoa precisa de um tempo, de um processo, de aprender, de entender, uma série de coisas, né? E isso já faz parte do meu processo de saber lidar com isso. Se eu estou na postura, na posição de ser eu aquela pessoa que controla, eu tenho que parar para pensar. Peraí, perceba o outro. Será que eu estou percebendo os outros, as pessoas? Será que eu estou vendo que essa minha atitude de controle está gerando benefícios, malefícios? Como é que está isso? O outro está reclamando para mim? O outro está ressentido comigo? E eu tô achando que é coisa dele, que ele que se resolva para lá, mas eu tô estimulando de alguma forma esse ressentimento porque eu sei da minha parcela de contribuição naquilo. Eu tenho que parar para pensar nisso, para eu perceber de que a flexibilidade pode ser um componente extremamente necessário nessa circunstância. E aí, nesse quesito, eu vou fazendo o quê? Ficando eu mais tranquilo, porque o controlador também é estressado, ele é nervoso, ele é birrento, o controlador é birrento. Tenta fazer alguma coisa que o controlador colocou um tempo na cabeça dele. Se a coisa não está acontecendo dentro do tempo que ele estabeleceu, o que ele vai fazer? Dar chilique, dar birra. Ele vai dar birra, tenha certeza disso. E se a coisa ainda não acontecer do jeito dele, ele tende a desistir. Ele é apelão também, o controlador é apelão. Ele desiste como? Como é que ele desiste? Ele fala, não, quer saber, não quer fazer isso mais não, tal, não sei o quê, porque tudo tem que ser do jeito dele, tem que estar dentro do jeito que ele gosta, da forma com qual ele quer que as coisas aconteçam, etc, né? E ele tende a ser uma pessoa também muito ordenadora, né? Assim, que dá ordens, né? De uma forma às vezes um pouco impositiva, com um tom de voz um pouco carregado de autoridade ou até mesmo de autoritarismo, e que algumas pessoas não recebem isso muito bem. Algumas pessoas resistem, né? Porque isso remete a quê? Nossa fonte primária de aprendizagem de tudo. Época de família, de educação ali, né? Papai, mamãe, escola, no comecinho de tudo. Que quando eu tive que receber ordens
e eu comecei a criar um sistema de rebeldia, vamos colocar assim, eu comecei a exercer uma tentativa de contra-controle de quem estava me controlando. Isso existe. Nas relações de controle de qualquer pessoa controladora, eu também estimulo a rebeldia do outro, se eu estou tentando controlar. Por isso que o controle 100% nunca funciona de forma excessiva, né? Nós temos um controle básico, por exemplo, né? Vamos diferenciar o controle básico do controle excessivo. Controle básico é o quê? Nosso corpo exerce um controle sobre nós. A gravidade exerce um controle sobre nós, né? Nós temos limites que a gente consegue fazer certas coisas e que não consegue fazer certas coisas. Então, a gente sabe que quando a gente vai para um restaurante, para qualquer lugar, existem regras ali que estão vigorando. E eu preciso entender essas regras, perceber elas e segui-las. É uma tentativa de controle, porque o controle ordena, ele organiza a vida, né? É o princípio da ordem e do caos. Nem tudo o que exerce controle é negativo, tá? Tem controle que é positivíssimo. Por exemplo, o controle das leis de trânsito. Isso é um controle que beneficia muita gente a se manter viva, inclusive, né? Porque tá lá, o sinaleiro fechou, o que eu tenho que fazer? Parar. Se eu não parar, eu vou promover um acidente, uma coisa grave, pode acontecer algo ruim comigo. Então esse controle é um controle benéfico. Agora, aquele controle excessivo, aquele controle que eu desrespeito o limite do outro, que eu passo a fazer algo que vai atingir o bem-estar do outro, vai atingir a noção de tempo, vai pressionar o outro a fazer uma coisa que ele não está no tempo, que ele não aprendeu, que ele precisa de tempo para isso, aí eu estou passando por uma outra seara. Não é um controle com objetivo benéfico, é um controle com objetivo egoísta. Eu estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou pressionando a outra pessoa, eu estou impondo para outra pessoa porque eu quero. Pensem nos regimes totalitaristas, por exemplo, naqueles caras lá que eram ditadores, por exemplo, né? Todos esses ditadores, eles sempre tinham uma postura de ser aquele impositivo porque era algo do egoísmo dele. Era impositivo, era de cima para baixo, não respeitava a voz, não respeitava opinião, não respeitava sentimento, respeitava nada. E se a pessoa tentasse ir contra aquilo que o ditador estava ditando, aconteciam coisas graves. Então o objetivo não era o bem-estar comum, o objetivo era qualquer outra coisa menos esse bem-estar comum. E nos relacionamentos, principalmente amorosos, é aí que entra a relação abusiva. É aí que eu começo a entrar dentro de uma seara de que a outra pessoa cria opiniões. Lembra que eu estou falando do orgulho? Dentro do orgulho, pessoas dominadoras e abusadoras, controladoras. A pessoa coloca lá, mas eu tenho que fazer as coisas do meu jeito, porque eu sou isso, eu não sei o quê. E assim, ela está criando opiniões, está criando uma relação com essas próprias opiniões de muito apego. E ela fica tão apegada nisso que ela cria regras rígidas. É a pessoa rígida, orgulhosa, rígida, né? Que não flexibiliza a forma de lidar com os outros. E ela passa a ser abusadora. Ela passa a ter comportamentos de ofensa. Nos relacionamentos amorosos é muito comum acontecer o quê? Um casal qualquer, quando uma das pessoas coloca na cabeça de que o outro não pode alguma coisa e ele trata isso como se fosse uma verdade, uma lei absolutista, ele vai tender a punir a pessoa porque ela descumpriu o que a pessoa colocou na cabeça. Se ela colocou na cabeça que eu tenho que descobrir se a pessoa está falando a verdade ou não, eu tenho que descobrir qualquer coisa. E ela cria formas de manipulação, ela cria formas de induzir alguma coisa ali para a pessoa falar algo, ou pega ela na mentira, cria situações, né, de desnecessárias às vezes, porque tem um egoísmo ali falando mais alto, tem uma opiniãozinha pessoal dela do tipo assim, eu consigo descobrir o que eu quiser, eu faço as pessoas falarem, eu isso, eu aquilo, e aí fruto de um orgulho, fruto de uma pessoa que tem um perfil controlador e que tem consequência, porque as pessoas não são bobas, elas percebem.
elas captam as coisas, por mais que não pareça, mas captam. E aí no que as pessoas vão perceber essas coisas, a tendência é o afastamento ou o confronto positivo. Se você entrar em contato com alguém muito ignorante, vai bater de frente mesmo, assim, ao ponto de querer te colocar no seu próprio lugar, vamos colocar nesses termos, né? Ser ofensivo e tal. E no relacionamento amoroso isso acontece demais. Quem nunca viu aqueles casos, né? De tanto homens quanto mulheres. Vamos supor de que o homem coloca na cabeça, mulher não pode vestir saia para sair comigo. Aí começa. Aí vai lá, não sei o que. E a mulher às vezes fala assim, ele não pode ter amigos ou amigas, sei lá. E começa a implicar. E aí gera aquilo assim, mas você é safado, você não sei o que, a mulher falando pro homem, né? Ou então o homem fala o mesmo pra mulher, começa a ofender, porque é tentativa de controle. A tentativa é de evitar alguma coisa que ele está inseguro com relação a isso, ou ela está insegura com relação a isso, e ela tenta colocar cercas. E ao invés de cultivar muito bem a grama do pasto para manter a boiada ali, né? Não, ela põe cerca, a pessoa põe cerca, e a cerca estimula a pessoa a querer pulá-la, né? Ou então se vê livre daquele cercadinho ali, se for um cercado muito sufocante, aquele cercado assim, que oprime, a pessoa não vai querer ficar nisso. Por isso é que toda pessoa com perfil controlador, ela tende a se isolar ou ser isolada, né? Nesse ponto. Então, esse tipo de dominação que entra dentro da relação abusiva, que inclusive pode chegar à agressão física, ela não é saudável para nenhum tipo de relacionamento. Isso também entra dentro do aspecto de trabalho. É quando as relações começam a se tornar relações com assédio moral. Quem nunca ouviu falar disso? Às vezes um chefe se coloca na posição de detentor de uma verdade absoluta, quer ter o controle absoluto sobre o comportamento do seu subordinado e começa com relações abusivas de trabalho. Já ouvi histórias de pessoas que ficavam monitorando as outras até no horário de ir no banheiro, na hora de ir no banheiro. A pessoa ia para o banheiro fazer necessidades e recebia mensagem no celular. Onde você está? O que você está fazendo? Isso é relação abusiva, é a tentativa de um controle absurdo mesmo, foge da lógica da normalidade, tá além da lógica da normalidade, né? Então assim, revela ali algumas inseguranças, enfim, o perfil da pessoa era de muita insegurança mesmo, de fato, ficava nessa tentativa de controle. Outra coisa que o controlador também pode ter é frustração. Por quê? Como na própria vida ele não consegue ter o controle, ele não consegue alcançar objetivos pessoais daquilo que ele se determina para alcançar, ele tende a querer fiscalizar o outro. Aí entra na síndrome do bonzinho de querer exercer o zelo, que eu falei anteriormente. Não é zelo, eu estou cuidando, é para cuidar e tal. E aí começa com aquela síndrome do salvador da pátria, né? E aí é engraçado isso, porque sobre o rótulo, sobre a aparência de estar fazendo o bem, a pessoa está com uma vontadezinha de exercer um controle, uma manipulação ali, uma marionetização do outro. E aí é que as relações começam a se tornar complicadas e muito ruins, né? E dentro desse processo de pessoas que dominam, abusam e controlam, eu preciso saber lidar com esse tipo de gente, né? Eu preciso saber estabelecer maneiras de eu não permitir com que essas relações elas se tornem abusivas, elas cheguem ao nível de se tornar abusivas, né? Como assim? O que eu tenho que fazer para evitar esse tipo de relação abusiva acontecer? Primeiro de tudo, entender que o seu direito de livre-arbítrio, de liberdade de escolha, desde que não atente contra a sua própria vida ou a vida de outra pessoa, né? Não fira os direitos humanos básicos de qualquer outro ser humano, ninguém tira o seu direito de escolher qualquer coisa. Você tem que ter o bom senso, óbvio, né? Todo mundo tem que ter bom senso dentro daquilo que se propõe a fazer diante de combinados humanos que a gente estabelece. Por exemplo, se a pessoa está contratada para trabalhar numa empresa,
Esse contrato está subentendido uma série de coisas que está dentro do bom senso. Chegar no horário, cumprir a carga horária certinho, você corresponder às suas atribuições de trabalho e assim sucessivamente. Isso não está incluso em a pessoa proibir você de lanchar, por exemplo, ou proibir você de ir no banheiro que você tem que produzir, que você tem que trabalhar. Isso configura assédio moral, isso configura privação da sua liberdade dentro de um contexto combinado, de você ter que produzir realmente em prol da empresa. Mas isso não pode atrapalhar a sua integridade física. Imagina você ser privado de ir ao banheiro por conta de uma produtividade específica. Tem gente que se submete a isso, né? Enfim, mas geralmente em contextos, né, de ter que ter alta produtividade, alto rendimento mesmo, né? Do tipo, tô na véspera de entrega de um trabalho muito importante. Eu não tenho uma alternativa a não ser fazer uma hiperimersão nessa atividade até entregar o resultado. Guardando essas exceções, né, eu preciso entender que eu tenho direitos de fazer certas coisas. A mesma coisa no relacionamento. Se eu tenho consciência tranquila que a minha intenção não é trair a pessoa que está comigo, a minha intenção não é fazer sacanagem com o outro, se bem que hoje em dia confiança nas pessoas é algo muito problemático, porque as pessoas perderam a noção, né, de seguir valores, seguir essas coisas. Eu tenho o direito de ter amigos. Ninguém pode me privar, por exemplo, do direito de querer sair com algumas pessoas despretensiosamente para poder aproveitar um happy hour qualquer, tendo o bom senso que eu estou comprometido, tenho alguém que está comigo, eu preciso respeitar essa pessoa também, fazer coisas que não atinjam a integridade e a dignidade da outra pessoa que está comigo, porque as minhas ações respingam nela, vão respingar, né? E eu tenho que entender isso, Então, dentro do bom senso lógico da vida, etc., essas tentativas de alguém me privar de algo, eu não posso fazer. Um pai com relação a uma filha, por exemplo, que tenta proteger a filha dos maus do mundo. Beleza, a intenção é linda, nobre, belíssima. Porém, essa filha, ela não pode ser privada, por exemplo, do direito de querer trabalhar. Ela não só pode ser privada do direito de ela querer fazer atividade física. Ela não pode ser privada do direito de querer viver. E assim, gente, estou falando informações que eu tenho conhecimento sobre. Isso é real, tá? É informação real. Isso não pode acontecer. E acontece. Então, esse perfil de controle, às vezes tem mais a ver com uma culpa que a pessoa carrega e que ela está tentando redimir-se dessa culpa, controlando o outro para o outro não fazer algo que ele não quer, que ele sabe que é prejudicial. Você olha para a pessoa, para a vida da pessoa, ela fez muito aquilo que ela está tentando que o outro evite. Então, é sempre bom eu também ter um pouquinho de percepção de que se o outro está controlando demais, eu não preciso ficar com medo. Ninguém vai me enjaular, me encarcerar, porque eu não vivo num regime totalitarista, né? Eu não vivo num regime de vão me privar das minhas liberdades. Não, eu posso sim fazer aquilo que é de bom senso, fazer aquilo que é do comum da sociedade, entendendo que eu não posso atingir o direito de ninguém. Tá, esse é o primeiro ponto. Se o outro tentar partir para algo que vai atingir de fato esses meus direitos, eu tenho que buscar as instituições competentes para isso, né? Agora, se não vai acontecer, eu tenho que ignorar. Eu tenho que fazer de conta que aquilo é só um chilique que a pessoa está dando, né? Se a pessoa cumpre um papel educativo, se é meu pai, por exemplo, e eu estou numa fase de ser educado por esse pai, eu preciso saber receber essas orientações. E lembra daquelas orientações que eu falei que elas nos protegem? Lei de trânsito, a lei da gravidade, porque ninguém vai sair pulando, sei lá, dos prédios aí da vida, tipo assim, vou voar agora, né? Aí vai lá e não, existe uma lei que nos controla, a lei da gravidade. Se você fizer isso, vai ter problema grave na saúde. Ninguém faz isso. Então tem as leis que nos protegem. Então se você está dentro dessa seara de leis protetivas, beleza, aceita, ouve essa tentativa de controle, porque ela tem um objetivo nobre na sua vida, importante, vai te ajudar.
aprender a seguir regras. O brasileiro tem uma dificuldade com isso, meu Deus do céu. Como o brasileiro tem dificuldade de seguir regras positivas, que é o lado bom do controle, né? Eu moro num lugar que direto tem problemas até para sair do lugar onde eu moro, né? Pessoas que estacionam em locais que atrapalham o fluxo de trânsito, porque o importante é a minha vaga na garagem, é eu estar com o meu carro estacionado. Quem quiser sair, que dê um jeito. Aí vai gerando um tumulto na lógica da coisa. E o engraçado é de que se a gente para pensar na obsessão dos orientais, dos japoneses, por exemplo, né? Eles são tão metódicos assim que eu já vi vídeos, eu nunca tive no Japão, mas eu já vi vídeos de que até para eles saírem do metrô, eles têm método. Eles fazem uma organização genial. A porta do metrô abre, o que eles fazem? As pessoas que vão entrar ficam no meio, eles aglomeram num bloquinho assim, como se fosse no meio, e as pessoas que vão sair ficam enfileiradas nas laterais. Então, as pessoas vão saindo em fila nas laterais e as pessoas entrando pelo meio harmonicamente, até que todo mundo consegue se ajeitar, né? Então assim, eles organizam, então eles têm uma lógica de um controle, de seguir regras, de organização, de planejamento momentâneo e situacional que protege, mas o brasileiro não. Algumas pessoas não, elas são desordenadas. Elas querem ter um controle na bagunça, na desordem, bagunçando tudo, tumultuando, manipulando e criando situações, e sufocando, e punindo, e ofendendo a pessoa, criando desordem mesmo, ao invés de ordenar a coisa e fazer a pessoa entrar dentro de uma ordem positiva. Por exemplo, pessoa que tem um vício em jogos, por exemplo, joga o dia inteiro. Se você tenta tirar essa pessoa do vício do jogo, né, que é exercer um controle, eu tenho que exercer um controle num tipo de pessoa assim. Eu preciso pensar de que esse tipo de controle é um controle benéfico, não vai atrapalhar o jovem que está viciado em jogo. Então eu preciso estabelecer normas, estabelecer regras positivas que vão auxiliar, vão ajudar, com certeza, né? Agora, se for uma pessoa que é extremamente trabalhadora, extremamente estudiosa, esforçada, tal, e eu fico privando ela do direito de querer ver uma televisão, de querer tomar uma cervejinha, de querer sair com amigos, de querer comer uma pizza, de querer fazer alguma coisa, porque tem que ficar comigo, o tempo inteiro comigo, do meu lado, me respirando, me engolindo praticamente, eu estou tentando ter um controle que está fugindo um pouco do bom senso. A pessoa não é meu gêmeo siamês, não. Minha gêmea siamesa, não. A pessoa tem que ter vida própria para poder dividir, partilhar com você, né? E esse controle, ele tem que ter um limite. Então eu tenho que saber a terceira dica, né? Não ligar, mas a terceira dica é: saiba colocar um limite. Fala, peraí, isso eu não vou deixar. Não vou deixar. Então entenda, a pessoa não tem o poder de te proibir de nada, desde que você tenha bom senso. Se você quiser infringir regras e leis, você vai ter consequência, aí elas vão te proibir. Mas fora isso, se está dentro daquilo que é direito universal humano, tá tudo certo. Segunda coisa, ignora a pessoa lá tentar te cercar e tal. Dependendo daquilo que a pessoa estiver tentando fazer, coloque limites. É importante saber estabelecer limites para a pessoa não subir em cima de você, senão ela sobe mesmo. E sempre lembre, pessoas controladoras são aquelas que revelam uma insegurança por trás dessa tentativa de controle ou culpa. Que culpa? A culpa de tentar fazer com que uma outra pessoa pare de fazer aquilo que ela já fez demais na vida e se sente culpada porque fez. Aí tenta controlar. Forma de ela tentar se aliviar de algo da própria vida. E ela não consegue fazer isso porque eu estou esbarrando no direito de escolha do outro. Se o outro quer fazer alguma coisa que eu não acho que é legal, sair para comer com os amigos, eu vou me esbarrar no direito do outro. E o outro vai escolher sair com amigos. Por quê? Porque isso não é crime, isso não é problema. E eu estou problematizando algo improblematizável.
E aí, no que eu tento problematizar aquilo que não é problema, eu vou gerar conflito, porque eu estou tentando ter o controle de algo que não é um problema. Eu estou tentando criar um problema em algo que não é um problema. E aí eu desequilibro, eu desorganizo, eu desordeno a minha relação social. Isso tem qualidade? Não tem. As relações sociais ficam sem qualidade. E aí a pessoa vai fazer o quê? Fica triste, se vitimiza. Ah, mas a pessoa não faz nada que eu peço. Ah, mas a pessoa não sei o quê. Ah, mas a pessoa não sei o quê. Né? Vai lá pro papel de vítima. Mas não. Olha para si. Olha para você. Como é que é a relação que você está estabelecendo com as suas próprias opiniões, as suas próprias regras que você criou, não comunicou para o outro, está lidando com esse relacionamento como se você fosse um rei, uma rainha que é impositivo, que fala, que quer as coisas tudo do seu jeito. Se isso existe dentro de você, vamos flexibilizar. Tem coisa que você tem que saber entender. Pera aí, o que é direito do outro? Se o outro quiser, por exemplo, se eu quiser arrancar minha barba, tem gente que vai tratar isso como se fosse uma coisa que eu não tenho o direito. E eu tenho. Qual que é o problema de eu fazer isso? Vocês verem minha feiura? O que tem? É bom que espanta mosquito. Tem nada de errado com isso. Então, vamos reconceituar, reorganizar as coisas na nossa cabeça, para a gente poder saber lidar com o outro de uma maneira melhor, com mais qualidade. Entendendo que tem coisa que eu estou repetindo muito isso para fixar mesmo, tá, gente? Eu sei que posso ficar meio repetitivo, mas é para entender isso. Tem coisa que eu posso querer autorizar o outro a fazer e que é algo problemático para si, para a sociedade em geral, que está debaixo de leis. Acima de mim existe um Estado, uma lei ali que me rege. Eu tenho que ter esse discernimento, pelo amor de Deus, né? Não vou querer sair batendo, agredindo todo mundo na rua também. Ah, eu tenho o direito de fazer isso. Não tem não, desculpa, não tem, né? De sair ofendendo pessoas, falando palavras de baixo calão, né? Sob o argumento de não, eu sou assim mesmo. Ah, o que tem? Xingar é catártico. Tá bom. Então xinga pra você, não xinga pros outros, né? Vai lá pro seu quarto e xinga lá, né? Tem essas coisas que eu tenho que entender. Pôr a mão na minha cabeça, assim. Entender, é lógica, né? E nesse ponto eu preciso saber isso. Pensar, identificar, veja na sua cabeça o que é direito do outro. Vou liberar ele para ter esse direito. Olha só, você tá vendo tanto que você tem poder, né? Você vai liberar o outro para ter direito. Hein? Vamos tirar o povo que determina essas coisas aí e colocar você lá no lugar. Você tá querendo determinar o que é direito e o que não é do outro, né? Como se isso nunca pré-existisse antes da sua tentativa de controle. Então, tem isso. Tá, entendendo que eu preciso pôr limite, colocando limite, tendo firmeza nisso, você pode seguir sua vida. Agora, se a pessoa tentar fazer algo mais grave com você, aí procure as autoridades competentes, porque a coisa aí realmente está fugindo da boa vizinhança, da boa convivência aí, tá entrando numa dinâmica mais tensa mesmo. Então procura aí ajuda, porque o negócio tá ficando tenso, né? De verdade. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais de uma. Ah, sim. Existem dentro da classe dos relacionamentos abusivos, né? Que eu estava falando que aí a gente vai entrando dentro de um relacionamento abusivo. Eu tenho que deixar claro isso, fazer uma subdivisão entre o que é relacionamento abusivo velado e relacionamento abusivo explícito. Porque o explícito, ele é explícito, né? É aquela pessoa que xinga mesmo, que ofende, fala palavras ali para punir a pessoa a troco de nada, só para exercer um domínio, atingir a autoestima do outro, atingir o emocional do outro, o psicológico do outro, e vai lá e rebaixa a pessoa mesmo, e não tem contexto nenhum para isso. Vai sair, a pessoa fala assim, nossa, mas que pessoa feia, que trem horroroso, e não sei o que, só pra pessoa se sentir mal mesmo, para depois ir lá e exercer não, vem cá, não, você tá, né? Fica lá numa manipulação, num jogo de puxa e empurra, né? Coisa meio complicada, meio doentia isso.
Esse é o relacionamento explícito, porque fica claro, às vezes agride fisicamente mesmo, bate, humilha, dá barraco, essas coisas. Agora, gente, o relacionamento abusivo velado, esse é o mais problemático. Sabe aquele povo cobra mesmo, né? Ardiloso, silencioso. Esse povo é um povo mais complicado. Por quê? É aquele povo observador. É aquele povo que fica disfarçando a tentativa de atingir o outro, de ter o controle do comportamento do outro de maneira muito sutil, muito inteligente, muito ardilosa. Os exemplos de coisas que acontecem com terceiros para poder comunicar mensagens para vocês, né, para você especificamente falando, e vai usando de maneiras para poder velada mesmo, disfarçada, para tentar atingir um objetivo de alcançar um comportamento específico, né? E nessa tentativa de tornar o relacionamento abusivo, ela vai deixando mensagens implícitas. Nossa, mas espera aí, você vai sair desse jeito? Mas não fala que jeito. Uai, que jeito? Como assim? Não, nossa, você tem certeza? Você quer sair desse jeito? Ah, mas que jeito, que jeito, que jeito? Sei não, hein? E pronto, fica nisso. A pessoa vai lá na estratosfera tentando imaginar o que a pessoa quis dizer com isso e não descobre. Mas passou uma mensagem de negatividade ali, né? Do tipo assim, você fez um baita de um bom trabalho com relação a alguma coisa, escreveu um texto muito bom. Aí a pessoa vai lá e lê seu texto, fala assim, sei não, viu? Sabe essas coisas assim? Parece que tem um trem errado aqui, né? Aí vai lá, às vezes até fala alguma coisa ali que ela acha que tá errado, mas às vezes nem tá, só para poder pontuar que você não tá sabendo bem, ou então alguma coisa assim. Às vezes você tá lá, o texto brilhante, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque isso envolve muita percepção. Eu tenho que conhecer a outra pessoa, tem que estar muito ligado na intencionalidade daquilo que a pessoa está querendo, e eu acho que todo ser humano tem isso dentro de si, aquela capacidade de você perceber o que a pessoa está querendo, sabe assim, de você parar, observar, ficar olhando, vendo. Eu tenho que ser mais ligado nessas coisas, porque eu descubro muita coisa. E isso me ajuda, isso me protege, mas não, na ânsia de querer, né, eu já vou confiando, eu já vou não sei o que, tal, eu não vejo aquilo que eu tenho que ver. Aí é a hora que muita gente se perde, mesmo, de verdade. E não pode. E essas pessoas de relacionamento abusivo velado, elas são assim, você tem que observar o detalhe, você tem que ficar ligado na coisa, né? E, claro, se você vai tentar desmascarar a pessoa, ela não vai aceitar. Ela não admite nunca, ela nega até a morte. Ela nega, mas você está vendo. Se você está vendo, você também tem que colocar um limite ali. Entender que ela não tem o direito ou o poder de te proibir de nada, porque você tá dentro do bom senso, fazendo tudo certinho. Entendendo isso, ignora. E se você quiser, coloque um limite, ou então revide mesmo, assim, fale, nossa, engraçado, né? Eu aprendi esses dias atrás que existem pessoas que gostam tanto de atingir pessoas de formas disfarçadas, né? Você já viu alguém assim, fulana ou fulano? Sabe assim? Você vai comunicando, você vai colocando ali, dando a entender alguma coisa. Aí a pessoa, não conheço ninguém assim não. Ah, pois é, nem eu, mas eu aprendi isso. Eu estou observando as pessoas. Sabe? Pois é, eu sugiro você observar também, viu? Aprendi isso. E aí, né, a gente vai lidando melhor com gente assim para evitar um monte de problemas, um monte mesmo de problemas, né? Seria esse o tipo de relacionamento que eu precisava diferenciar, né? E entender para quem se percebeu dentro do tipo de relacionamento abusivo ou controlador, alguma coisa assim, perceber que você não tem o controle de tudo. Aceita que você não controla o clima, você não controla o trânsito, você não controla o outro. Olha que legal, descoberta do ano. Eu não controlo o outro, eu não controlo um monte de coisa.
O máximo que eu posso ter o controle é sobre eu mesmo, a minha vontade, os meus anseios, as minhas coisas, eu mesmo. Eu posso ter o controle. Se você está se achando meio sem controle, procura uma ajuda. Aí você vai conseguir ter o controle de certas coisas, entender ali os mecanismos psicológicos, emocionais e as questões em aberto que ficam voltando na sua cabeça, que você não resolveu isso, e isso fica sem controle na sua cabeça, e por isso que você acha que você fica sem controle, né? Então resolva porque aí você vai ter o controle de volta. Então, por isso é que a gente precisa entender que tem coisa que não dá para ter controle, mas daquilo que eu posso ter o controle, eu tenho que ter o controle. É um dever nosso, pelo amor de Deus. Senão eu fico culpando o mundo. Ah, mas é porque isso, porque não sei o que. Não, peraí, qual é o seu nível de comprometimento com as suas coisas pessoais? Com você mesmo, com os seus objetivos, os seus projetos, as suas coisas. Isso você tem controle. O máximo que você pode conseguir ter controle sobre o outro é de exercer algum grau de influência sem saber que nível vai ser. Do que eu tô falando aqui pra vocês, por exemplo, tem gente que vai ouvir, absorver muita coisa, tem gente que não vai. Ficou 10 minutos na live, vazou. Ouviu algo que atingiu o ego, não aguentou. Foi embora. Entendeu? Isso acontece. Então, eu preciso saber que se eu quero exercer influência sobre o outro, eu tenho que aprender a conversar. Eu tenho que aprender a falar. O que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu imagino, o que eu gostaria que o outro fizesse por mim, entendendo que o outro tem um direito de recusa, que aí eu vou entrar dentro da lista dos direitos humanos básicos, né? Que eu acho que vou até fazer uma live sobre ela, né? Quais são os direitos humanos básicos que todo ser humano tem, né? E que eu não posso privá-lo disso. Eu não posso privar esse ser humano de querer viver essas coisas, né? Então, eu preciso entender isso. E aí nesse ponto a minha vida vai tendo mais sentido, eu vou tendo mais controle da minha vida e eu vou esquecendo de querer controlar o outro. Eu preciso viver a minha própria vida, eu tenho uma vida própria para viver, é para isso. Não é para viver a vida do outro, não é para ter controle da vida do outro. Desde que eu não, né, entenda bem que eu estou falando de mim, né? Se eu exerço uma relação de chefe subordinado, ou se eu sou pai ou filho, pai e filho, né, alguma coisa assim, é outra história, né? Existe uma relação pré-combinada que eu tenho que saber, né? Enfim, ter o bom senso que eu falei anteriormente de seguir aquilo que, né, eu combinei com a pessoa. Então seria mais ou menos assim. E nesse ponto aí, nesse processo, aí eu vou entendendo de que eu não preciso, eu vou desistindo do estilo de vida de ser controlador. Eu vou deixando as coisas irem acontecendo e tendo o controle daquilo que é possível ter o controle. Sabendo pôr limites, aceitando, né, deixando para lá, não implicando e entendendo que ninguém tem o direito de me tirar essa liberdade de fazer as minhas próprias escolhas dentro do bom senso, das leis, das normas e dos bons costumes. Certo? Então foi isso para a live de hoje. Vamos abrir para as perguntas enquanto eu repito o recadinho do começo, que foi pouquinho. E eu quero fazer alguns agradecimentos. Obrigado pelo pessoal que chegou depois. Eu não sei se está todo mundo aqui. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Márcia, Matheus, Senhor Vacilão, Ellison, Bruno, Miguel Carvalho, Érica, meu primo Roosevelt, Tayane, Michelle Bugs, Ariel, Fala Sério Lucas, Carol Souza, Goiânia, Vinícius, Ana Lúcia, a Bia, Crista Farel, Thales, olha quanta gente, Nunes, Leonardo, Marcelo, obrigado pela presença, Júnia, eu, Lucas Lopes, obrigado pela presença, Crista Farel também, eu acho que eu falei ela, quem é esse aqui? Ingênuo Bino, sei lá quem é esse. Obrigado pela presença, gente, fico feliz, viu? Muita gente aí participando, entra, vai, né? Enfim, pessoal, escreve aí perguntas para eu responder para vocês. Sexta-feira vamos ter a live da zoeira, gente, vamos ter a live da zoeira. Vamos fazer uma live diferente aí, vamos ver se eu faço em algum lugar diferente mesmo, né? Pra gente poder divertir um pouquinho. Geralmente é sexta-feira à noite.
É uma live mais de boa, né? Não tem um tema específico, para não mexer com o ego de vocês, né? Para não mexer com o emocional de vocês, para eu não ter que falar de coisas tão que, né, faz a gente, meu Deus, ele falou um trem que eu não gostei. Então a gente faz uma live mais de boa, né? Sexta-feira vai ter, eu não sei que tema que vai ser, eu vou pensar. A live de domingo vai ser sobre um tema muito bom. Sabe qual é? Perdão. Vou falar de perdão no domingo. Live de segunda-feira vai ser como lidar com grosserias, né? Hoje falamos sobre pessoas dominadoras e abusadoras, relacionamento abusivo. Segunda-feira vai ter como lidar com grosserias. Eu vou ver... deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho quase certeza que em dezembro eu vou falar muito sobre perdão, tá, gente? E esse mês de fevereiro, de março, aqui agora, sei porque eu quis falar de perdão, acho que foi uma demanda que surgiu aí em alguma live anterior e tal. Vou antecipar esse tema, mas estava lá para dezembro. Enfim, mas eu vou tentar falar. Na segunda-feira eu vou falar como lidar com grosserias e na quarta-feira eu vou falar sobre menosprezo. Quando é que a indiferença ela é necessária ou desnecessária, né? Vamos falar sobre menosprezo, que é uma variação do orgulho. Grosseria também é uma variação do orgulho. E para lidar com orgulho temos que falar de perdão. Eu acho que vou falar de perdão todo mês, né? Todo mês eu vou escolher uma live para falar do tal do perdão, porque a gente tem que falar de perdão sempre. 70 vezes 7, né? Viver alguns valores aí importantes da vida. E o ano que vem, gente, vou fazer um spoiler aqui. Vou fazer um monte de live falando sobre as virtudes humanas. Esse ano falando sobre os defeitos do homem, viu? É uma live, são lives que eu tô falando sobre as dificuldades, os defeitos do interior, né? Existe um cara aí que fica falando algumas coisas sobre o ser humano, que ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, todo ser humano tem 7 bostas interiores, né? Que ele chamou que é o que existe dos pecados capitais, né? Eu falei assim, olha, tem um negócio interessante aí, né? Os pecados capitais. Cada um deles reflete um grupo de comportamento humano, que são defeitos que existem na sociedade, né? Por exemplo, pessoa soberba tem na sociedade, quem é dono da razão, que é uma variação do orgulho, presunçoso, é uma variação disso, né? Vangloriadoras, pessoas que se vangloriam, né? É uma variação do orgulho. Pessoas dominadoras e abusadoras, que é o que eu falei hoje, né? As pessoas que são grosseiras, as pessoas que menosprezam, tá dentro da temática do orgulho, né? Pessoas desatentas, pessoas ingratas, né? A desatenção tem a ver com orgulho? Tem, vocês vão entender como. Dependência química, né? Eu vou fazer uma live de perguntas e respostas. Não, dependência química tem a ver com orgulho, não, falei errado. Atrevimento, né? Atrevimento também tem a ver com orgulho, né? E aí, no mês de abril, eu vou fazer sobre a ira. Mas mês de março vai ser sobre orgulho, tá? Pessoal, convido o povo para estar presente nessas lives para a gente poder aprender um pouco mais sobre nós mesmos. É autoconhecimento isso aqui, né? Aprofundando sobre autoconhecimento para vocês entenderem um pouco mais sobre si próprio. E o ano que vem, claro, né, a gente vai ter que passar por esse processo todo de autoconhecimento aí o ano, para o ano que vem a gente vir para... Nossa, e agora? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que largar para trás para eu fazer diferente, né? Então a gente vai aprofundar nas virtudes humanas, várias delas. Vou fazer um monte de live sobre virtudes humanas. Vou desenhar tudo certinho para vocês, tá? Seria isso. Vocês não tem pergunta, não, gente? Faz pergunta, gente. Vocês não fazem pergunta. Uai, Miguel, é uma boa ideia. Eu posso pensar nisso. Talvez em vez de fazer live da zoeira, eu faça das virtudes, né? Para intercalando um pouco, né? Gostei da sugestão. Eu acho que vou fazer isso. Porque senão fica muito longe, né? O ano que vem tá muito longe, né? Isso é verdade. Vou pensar nisso. Obrigado pela sugestão. Faz sentido. Isso é verdade. Eu acho que eu vou fazer na sexta-feira então, porque aí intercala, né? A gente bate nos 6 aí durante a semana, fala um monte, né? Em mim também, que eu tô falando pra mim também. E na sexta-feira a gente dá uma... né? Eu acho que a live da sexta-feira vai ser pra isso.
e a de perguntas e respostas para poder tirar algumas dúvidas. Vou fazer, eu acho que a live de perguntas e respostas vai ficar um pouquinho para psicopatologia ainda. Eu preciso falar de alguns temas de psicopatologia. Então vamos lá, pessoal. Vocês têm mais dúvida? Não tem, né? Eu tenho 5 minutos de live só, senão o Instagram ele me cancela aqui. Tem dúvidas? Tem não? Eu acho que eu vou acatar a sugestão do Miguel. Vou estruturar aqui depois e fazer a live do orgulho aí para falar um pouquinho de outras virtudes opostas à do orgulho, pra gente poder aprofundar. E sexta-feira, no caso, já vou começar. Vocês não têm dúvida não, gente? Então tá bom, né? Quero agradecer a presença de vocês. Foi muito bom falar sobre isso hoje. Fiquei empolgado falando sobre, né? Gostei bastante. E espero vocês na sexta-feira. Live, que não vai ser da zoeira mais, vai ser outro tipo de live. E eu vou falar sobre algum tipo de virtude humana oposta à do orgulho, talvez a da humildade. Vou começar com essa, né? Pra gente poder já começar a trabalhar essas duas questões internas no ser humano, né? Fat Family. Então, beleza, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado, tá? Até sexta-feira. Espero vocês sexta-feira, 21 horas. Todo mundo, hein? Obrigadão. Tchau.